Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Explica. Eu sou o professor Ian e hoje nós analisaremos as questões sobre a urbanização brasileira. Prestem atenção na aula, copiem os slides e vamos lá. Pessoal, para entendermos a urbanização brasileira, é necessário ter em mente que esse assunto acompanha outras questões. Dá uma olhadinha aí no slide, o nosso triângulo de conceitos sobre a urbanização brasileira. Pessoal, então, analisando bem esse triângulo que eu coloquei no slide, é possível perceber que o assunto urbanização está atrelado à industrialização. Isso ocorre porque, a partir do momento que você industrializa o país, as populações rurais vão abandonar os campos e migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida. Mas isso não acontece do dia para a noite. É necessário que nós entendamos o processo em que ocorrerá a industrialização brasileira, tema das nossas aulas passadas. Então vamos relembrar. A industrialização brasileira começa por volta da década de 40, através do governo Getúlio Vargas, mas não atinge o seu ápice nesse momento. Ocorrerá a criação da Petrobras, da Vale, da CSN, mas o ápice da industrialização brasileira ocorrerá durante a década de 70, no famoso período do milagre econômico. É aí que começarão as grandes ondas migratórias do Nordeste para o Sudeste, já que as indústrias, o processo de industrialização se concentrou na região Sudeste do Brasil. Então, após entendermos o triângulo industrialização, urbanização e êxodo rural, podemos perceber os problemas que a urbanização enfrenta no Brasil. O primeiro deles é que a urbanização ocorre de maneira intensa. Isso porque o ritmo da industrialização se dá de forma acelerada. Como o Brasil é um país se industrializando, um país que se enquadra no conceito de industrialização tardia, as empresas e as indústrias foram construídas muito rapidamente, sem planejamento. Isso vai fazer com que a urbanização ocorra nos mesmos moldes, já que as ondas migratórias chegam nas cidades e assim que elas chegam a esses locais, não há infraestrutura para comportar essa quantidade de indivíduos. Então vão surgir as favelas, vão surgir problemas de infraestrutura urbana, como por exemplo falta de esgoto, falta de saneamento básico, já que os municípios não possuem nem dinheiro, nem planejamento para se adequarem a essas ondas migratórias que vão chegando na região Sudeste. Um outro problema da urbanização brasileira é que ela ocorre em ritmo acelerado. E a partir desse ritmo acelerado, os municípios não conseguem entregar a qualidade de infraestrutura necessária para comportar toda essa nova população de indivíduos que vem das regiões rurais a fim de conquistar melhores condições de trabalho. E além de ser intensa e não planejada, a urbanização no Brasil se concentra nas regiões de Rio de Janeiro e São Paulo. Isso ocorre porque, obviamente, a maioria das indústrias vão se instalar nesses locais. E a partir desse ponto, podemos entender por que diversos municípios do interior do Brasil possuem um índice de qualidade de vida abaixo dos índices da região Sudeste. O principal motivo disso é que as obras de saúde, educação e infraestrutura se concentraram nas regiões mais industrializadas, enquanto que as regiões do interior do Nordeste e de outras regiões brasileiras que não receberam tanto apoio da indústria ficaram abaixo desse nível de qualidade de vida, já que não são alvos de obras públicas que
vão favorecer a saúde, a educação e a infraestrutura desses municípios. Apesar da industrialização ter sido intensa, acelerada e concentrada, ela vai gerar problemas pontuais nos locais onde ocorrem, ou seja, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A primeira questão desses problemas agravados pela urbanização é a segregação socioespacial. Isso significa que os municípios onde vão chegar essas ondas de imigrantes vão ter um elevado custo de vida, já que com as obras de infraestrutura e com as obras de urbanização, certos locais da cidade serão mais caros de viver do que outros. É o exemplo do centro, de regiões onde há mais capital financeiro, mais investimento envolvido e que, por conta desse investimento, muitas famílias pobres e desempregados não conseguem sustentar o aluguel, as contas e, portanto, não são merecedoras financeiramente desse processo de urbanização para usufruir desses benefícios que a infraestrutura do município proporciona à população local. Essa segregação socioespacial é muito bem visível em grandes cidades. Basta olhar o exemplo da zona sul do Rio de Janeiro comparado à zona norte. É o mesmo município, é a mesma prefeitura, mas um recebe muito mais dinheiro das obras públicas, enquanto o outro é pouco privilegiado na intenção urbanizadora do Rio de Janeiro. Uma outra questão, além da segregação socioespacial, é a especulação imobiliária. Obviamente que a especulação acompanha a segregação, mas nós precisamos pensar nessas duas questões de formas diferentes. Enquanto a segregação socioespacial delimita os territórios de populações mais privilegiadas ou menos privilegiadas, a especulação imobiliária vai inchar o preço de imóveis nas regiões mais privilegiadas. Isso vai fazer com que famílias pobres e famílias de trabalhadores tenham muito mais dificuldade para conquistar melhores situações de vida, já que o preço dos imóveis aumenta num ritmo tão elevado por conta de ser uma especulação que o valor do salário e o valor do trabalho não acompanha esse aumento dos preços especulativos. Isso faz com que os privilégios de quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro se tornem ainda mais elevados. Além da segregação socioespacial e da especulação imobiliária, a urbanização brasileira, atrelada ao movimento de industrialização, faz com que os municípios cresçam de forma desordenada. Isso causa os valões a céu aberto, as favelas e diversos problemas de infraestrutura encontrados nos municípios de todo o Brasil. Esse crescimento desordenado ocorre por diversos motivos, mas o principal é que a maioria dos a maioria dos municípios não possui renda suficiente para executar obras de infraestrutura de forma que recebam essas ondas de imigrantes com uma cidade bem estruturada e bem planejada. Vale lembrar que não é só um problema de renda. No Brasil, muitas prefeituras passam por problemas de corrupção, concentração do poder, atrasando ainda mais essas obras de infraestrutura. E um último problema da urbanização brasileira intensa e acelerada é o elevado número de desemprego nos municípios, já que, por receber tantas pessoas, a maioria das indústrias não consegue acompanhar a criação de postos de trabalho. Imaginem o seguinte: há na região sudeste
uma grande promessa de lucros, de empregos e de obtenção de carreira. A partir dessas promessas, muitos migrantes que moravam nas zonas rurais vão se interessar em vir aqui para as regiões industrializadas. Só que são tantas pessoas que os postos de trabalho não comportam. Cabe aos municípios criarem políticas de obras públicas, criarem também, junto com as indústrias, postos de trabalho. Mas não é isso que acontece. A maioria dos municípios no Brasil não acompanham as ondas de imigrantes, como é o caso aqui de Macaé, que recebe muitos imigrantes por conta do sonho da indústria do petróleo e etc. Mas essas pessoas, ao chegarem aqui, se deparam com uma situação não tão vantajosa de acordo com o número de pessoas que vêm buscar esse sonho em Macaé ou em diversos outros municípios do Brasil. Essa foi a nossa aula sobre urbanização brasileira. Não deixe de curtir os vídeos do Explica, comenta nas aulas o que você quer ver mais, o assunto que você quer estudar ou quer privilegiar. Compartilhe com os amigos, com a família e conte conosco para o seu processo de aprendizado. Eu sou o professor Ian, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!